o que é o Espiritismo. Rogando a Deus, nosso Pai e nosso Criador, que nos inspire, nos intua para um bom entendimento, para a colocação adequada de forma a alcançar as mentes e os corações daqueles que nos assistem nesse momento, mas também daqueles que assistirão depois. Que o Mestre Jesus, nosso modelo e nosso guia, seja sempre nossa inspiração, a nossa referência de comportamento, de atitude. Que o nosso mentor possa nos trazer do mais alto toda a energia, toda a inspiração, para que a nossa caminhada seja percebida por nós como verdadeira oportunidade de crescimento, de auxílio, e que a proteção do Pai se estenda a todos nós. Que assim seja. Hoje falaremos sobre o que é o Espiritismo. Esse é o segundo vídeo, segundo e último dessa temática, em que nós aqui buscamos levar até você a oportunidade de se perguntar: o que é o Espiritismo para mim? E quando realizamos essa pergunta, vamos buscando dentro de nós, vamos buscando nos nossos registros mentais aquilo que já conhecemos sobre a doutrina espírita, vamos buscando as experiências dentro e fora do movimento espírita, mas principalmente com as situações que nós percebemos serem situações ligadas ao mundo espiritual. A partir dessas informações, nós vamos respondendo para nós mesmos o que é o Espiritismo. Mas é fato existir uma separação ou um distanciamento, uma lacuna entre o que eu entendo do que é o Espiritismo e a proposta dos Espíritos através de Allan Kardec sobre, de fato, o que é o Espiritismo. Por esse motivo, com essas duas lives que o Núcleo Espírita Sítio da Paz nos oferece, a proposta não é encerrar todas as possibilidades de uma compreensão acerca deste tema, mas é nos oferecer um elemento a mais, uma ferramenta a mais, para que a gente possa, de fato, ampliando o nosso olhar, percebendo mais possibilidades de ação, vivenciarmos o significado, vivenciarmos o sentido, vivenciarmos a proposta do que é o Espiritismo. No vídeo anterior, nós trouxemos aqui uma referência para desenvolvermos a nossa temática sobre o que é o Espiritismo. E a nossa referência foi a própria obra, trazida por Allan Kardec, que se intitula O que é o Espiritismo. Nesse vídeo anterior, nós falamos da sua introdução, seu ano de lançamento, a definição que Kardec traz já no prefácio sobre o que é o Espiritismo, e abordamos também o seu capítulo 1, através dos diálogos, e o significado desses diálogos como elementos representativos, onde cada um de nós possamos nos ver naqueles que dialogavam com Kardec, ou que nós consigamos extrair daquele diálogo um entendimento
E hoje, encerrando então essa temática, o que é o Espiritismo, vamos falar do capítulo 2 e o capítulo 3 desta obra. No capítulo 2, Kardec traz para nós o tema Noções Elementares do Espiritismo. E quando Kardec traz essas noções elementares, ele vem exatamente abordando a parte da ciência espírita. Esta ciência, ela é mais tarde ampliada e aprofundada na obra O Livro dos Médiuns. Então é importante nós ressaltarmos aqui que o que é o Espiritismo é um resumo da própria doutrina espírita, dividida em 3 capítulos, com muitas temáticas do nosso dia a dia. E no capítulo 2, Kardec busca nos oferecer quais são, dentro de uma proposta científica e prática, quais são então essas noções elementares. E aqui nós já queremos dizer que a palavra elementar, ela vem no sentido de básico. Como numa edificação, numa casa, antes de levantarmos as paredes e realizarmos a sua cobertura, nós precisamos então desenvolver uma base, um alicerce. A base, então, é o que a gente chama de estrutura elementar de uma edificação. Quando esta base ela é bem feita, bem construída, aquela edificação ela terá solidez. Ela resistirá aos desgastes que o tempo vai lhe oferecer, sofrendo o mínimo possível. Sofrendo aqui não como um processo de dor, mas sofrendo no sentido de passar pela situação. A chuva, o sol, a ventania, a própria deteriorização das suas estruturas materiais, de forma que os reparos que vamos realizando de tempo em tempo são suficientes para mantê-la firme. Na doutrina espírita, Kardec, então, nos oferece na obra O que é o Espiritismo as noções elementares de Espiritismo. O que significa dizer que quando eu compreendo muito bem essas noções, eu desenvolvo a cada estudo, a cada experiência, a cada diálogo, a cada leitura, uma agregação de valor sobre a doutrina para a minha vida. E essa agregação de valor, ela vai se tornando para mim elementos que me sustentarão ao longo da minha caminhada, que permitirão que eu permaneça um espírito firme na minha proposta de evolução, que vai me proporcionar a necessidade de reparos ao longo da minha caminhada em direção a Deus, mas que serão reparos necessários e serão reparos que, ao invés de abalar-me emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, ao contrário, irão me fortalecer. Vamos então percebendo, neste capítulo 2, que Kardec vem falar dos espíritos. Por que como noções elementares, Kardec fala dos espíritos? Porque o estudo da doutrina espírita é sobre os espíritos. Como o próprio nome já diz, a doutrina dos espíritos. Não é uma doutrina dos homens. Ela não foi construída, pensada, idealizada por homens no sentido de espíritos encarnados. Ela teve fortes contribuições dos homens. Contribuições essas necessárias
no que cabia à parte humana, para que ela pudesse existir até os dias de hoje. No entanto, a sua base, a sua estrutura, a sua essência, ela vem do universo espiritual. Ela vem da vida espírita, da vida dos espíritos. Uma legião, então, de trabalhadores no bem se reúnem para que todas as informações que temos hoje pudesse chegar a nós de forma intacta. E a respeito disso, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, a doutrina dos espíritos, ela se preocupa com a estrutura do espírito, não da carne. Então, falar dos espíritos é indispensável numa doutrina espírita, ou melhor, na doutrina espírita, porque só há uma. Doutrina espírita, só uma. Então, a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, é exatamente esta luz vinda do alto, do mundo maior, para nos servir de referência, para nos fazer lembrar o que o Cristo ensinou, para nos fazer aprofundar o nosso olhar sobre os ensinos do Cristo e nos oferecendo os saberes espirituais, como contribui aqui no nosso chat Adriana. Esses saberes espirituais vão norteando a nossa caminhada como seres espirituais. E esta caminhada que nos leva a Deus é a compreensão cada vez maior da felicidade. Cada vez que caminhamos com menos dor, sofrimento, reclamações, como diz Zé Carlos, contribuindo aqui também, é exatamente a felicidade enquanto caminhamos. Sim, Zé Carlos, respeitando uns aos outros. E essa proposta, ela é sempre com amor. Ela é sempre pautada no amor. Nós, seres imperfeitos, muitas vezes nos equivocamos ao acharmos que padrões de comportamento, de ensino, baseados em violência, repressão, são padrões capazes de educar um espírito. Mas, na verdade, não. Todo processo capaz de educar um espírito são aqueles processos pautados no amor. E aí nós vamos percebendo que, ao falar dos espíritos, Kardec traz para nós um estudo. Quem somos? Quando nós estamos encarnados, como é essa agregação com outros elementos, como, por exemplo, o corpo físico e o perispírito? Quando estamos fora da carne, como nós nos encontramos? Como acontece esta caminhada deste espírito? Então, Kardec vem trazendo para nós, como noções elementares, o conhecimento sobre quem nós somos, de fato. E aí ele vai desdobrando em outros itens, outros tópicos ou subtítulos, falando-nos acerca da comunicação com o mundo invisível. Ora, se somos seres espirituais, se nós, quando chegamos aqui no mundo físico, se nós chegamos, é porque partimos de um ponto. Esse ponto é o mundo espiritual. Então, se nós viemos de lá e para lá nós retornaremos, e temporariamente estamos aqui, nós conseguimos dialogar com os que lá estão. E os de lá conseguem dialogar conosco. Então, Kardec vem trazendo para nós informações acerca da comunicação com o mundo invisível.
E aí, neste processo, ele vai falando exatamente como se dá esta relação entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. E vai nos falando também qual é a causa desta relação, porque tem uma importância. As coisas criadas por Deus, permitidas por Deus e que seguem esse alinhamento divino, elas não existem por acaso. Têm um objetivo. Então já paramos para nos perguntar por que mesmo eu consigo me comunicar com os espíritos? É para pedir conselhos? É para verificar qual é o número que será premiado no próximo sorteio? É para saber se eu conseguirei ou não um emprego? É para perceber se irei ter um bom casamento ou quando irei morrer? Será que esta é a finalidade do contato com o mundo espiritual? Se o Espiritismo é proposta educativa por excelência, é a contribuição de Adriana, compreendermos que a comunicação com os espíritos, da forma como a doutrina espírita nos traz, seria muito pouco pensar assim, o que não estaria de acordo com esta excelência da própria doutrina. A doutrina espírita, diz Francisco, também vem nortear nós espíritos aqui neste processo de evolução. E aí, quando compreendemos que o acaso não existe dentro desse olhar espírita, e é provado isso, tudo tem um porquê, um caminho e uma evolução. É a contribuição de Gi, também aqui no nosso chat. Vamos percebendo que a comunicação com os espíritos ela tem um propósito mais profundo. E um deles, citaremos um, dentro da misericórdia divina, é sinalizar para nós que não estamos sozinhos e que da mesma forma que estamos agindo aqui hoje no mundo físico, amanhã estaremos no mundo espiritual. E como é que nós estaremos no mundo espiritual? Será que nós teremos a condição de retornar ainda como espírito desencarnado para auxiliar pela via da comunicação os que aqui estarão? Essa é apenas uma deixa de reflexão para que você possa aprofundar a leitura na obra O que é o Espiritismo. Mas, dentre estes tópicos, Kardec também vem nos falar do fim providencial das manifestações espíritas. Muitos de nós, criaturas encarnadas, temos medo das manifestações espíritas ou das manifestações dos espíritos. Parte desse medo ele vem sendo construído através de um processo cultural, através de um comportamento familiar, através de um contexto de uma determinada sociedade, também muito influenciado pela mídia através dos filmes de terror, de suspense e outras programações do gênero. Mas a grande verdade é que a manifestação dos espíritos nada mais é do que a forma que aquele espírito encontra para dizer: estou aqui. E muitas vezes nós temos esse medo pelo desconhecimento ou pela ignorância. Durante a nossa caminhada, nós escutamos muito que o novo assusta. Exatamente, o novo assusta até que a gente conheça o que é esse novo. E o novo deixa de ser novo, porque agora nós já conhecemos. Ao invés de buscarmos os fenômenos pelos fenômenos, ao invés de acharmos bonito a manifestação dos espíritos como uma forma de distração, procuremos lembrar que há um objetivo, há uma causa, há um porquê
do Pai permitir que os espíritos se manifestem. E aí, quando vamos então observando o fim providencial para essas manifestações, é compreender exatamente o seu sentido, o seu objetivo. Porque lembremos, nós também somos imortais. E em algum momento nós desejaremos sermos vistos e ouvidos. Não é assim no mundo físico? Quando nós estamos fazendo parte de um grupo, nós não desejamos falar, interagir, nós não desejamos que as nossas opiniões sejam pelo menos ouvidas? Pois então, por que quando deixamos o corpo físico, por que apenas por trocarmos de roupa, isso desapareceria? Então isso já mostra que é um processo natural. Kardec vem também falando acerca dos médiuns. Sim. Você já percebeu, isso claro, se você não for um dos médiuns que a nós aqui estamos nos referindo, você já percebeu que há pessoas que têm a possibilidade do contato com o mundo espiritual? Você já percebeu que tem pessoas que conseguem ver espíritos, ouvir espíritos, sentir a presença? Que através de uma sintonia, eles podem escrever o que desejam os espíritos? Que eles podem falar aquilo que os espíritos gostariam que fosse de nosso conhecimento? Pois então, o que há de estranho nisso? Nada. Nada de estranho. A estranheza não está no fato. A estranheza está no nosso olhar. E ela está no nosso olhar por um motivo muito simples. Durante muito tempo, ouvimos as pessoas dizerem que nós não poderíamos conhecer sobre essas coisas. Durante muito tempo, os médiuns foram rotulados. E nesses rótulos pejorativos, como sendo aqueles que para a sociedade seriam como seres incapazes de conviver junto com outras pessoas e que por esse motivo se comunicam com o mundo espiritual. Ou se formos aqui utilizar de uma linguagem mais clara, é como se fôssemos os médiuns aberrações, seres demoníacos, quando, na verdade, por ignorância, nos falta, inclusive, um estudo acerca da definição do conceito da própria palavra demônio, da sua origem e das suas modificações no sentido de traduções. Bom, vamos aqui observando que não só é importante conhecermos sobre o médium no que tange às mediunidades, aos tipos de mediunidade, o porquê que é possível essa comunicação, compreendermos que a mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita e que, para ser médium, não necessariamente tenha que ter passado por uma casa espírita. A mediunidade é uma condição inerente da criatura humana. Todos nós, portanto, somos médiuns. E temos um leque de possibilidades para este contato com o mundo espiritual. E aí nós vamos, na obra O que é o Espiritismo, tendo esta compreensão. Mas Kardec traz para nós também informações importantes sobre os escolhos da mediunidade. Escolhos significa dificuldades. Escolhos da mediunidade são as dificuldades que a mediunidade possui. Ué, Júnior, mas eu sempre ouvi na casa espírita que não havia problema nenhum ser médium e que não havia problema nenhum desenvolver a mediunidade. Se você ouviu isso, está certo.
Ser médium, não há problema. Desenvolver a mediunidade também não há problema. Porque o problema ou a dificuldade da mediunidade não é com a própria mediunidade em si. Mas o que nós precisamos compreender são os cuidados com o uso que nós fazemos dela. E esse uso vai nos trazer dificuldades. Por exemplo, se existem espíritos de todos os níveis evolutivos, e aqui nós vamos resumir esses níveis evolutivos em duas categorias, espíritos bons e espíritos maus, só para ficar claro o entendimento. Mesmo porque preferimos ainda seguir a definição de Emmanuel, espíritos bons e espíritos frágeis. Mas, trazendo esta dualidade, bom e mal, se o médium ele possui a condição de comunicação com o mundo espiritual, este mal, este espírito que ainda possui um nível de rigidez moral muito forte, que ainda não se permite o perdão, o diálogo, o auxílio, o trabalho no bem, ele é um espírito que vibra no mal. Ele é um espírito que trabalha no seu dia a dia. Quando eu digo trabalho, eu quero dizer, ele atua, ele vive, achando que a vingança é sempre mais importante. Vamos então compreendendo nesta lógica que o médium, sem um cuidado, sem um conhecimento e sem um compromisso com a sua mediunidade, ele pode estar então se permitindo o contato com estes espíritos. Que, volto a dizer, o problema não está no contato. Porque nós precisamos compreender que, seguindo a definição de Emmanuel, se compreendemos a possibilidade de auxiliar aqueles mais frágeis, por que não auxiliarmos? Se a mediunidade é uma ferramenta de auxílio que nos é permitido como misericórdia divina, por que não então buscarmos a condição necessária para ajudar esses irmãos? O problema é que aqueles que fazem uso de uma ferramenta sem conhecer esta ferramenta podem se machucar. É sobre este ponto que Kardec traz os escolhos da mediunidade. Mas ele também vem falando da qualidade dos médiuns, e isso é muito importante nós refletirmos aqui. Qualidade dos médiuns? Sim. Existe, dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, uma palavrinha chamada sintonia. E a sintonia nos permite a ligação, o vínculo, a proximidade com outros que estão numa mesma vibração e, portanto, em sintonia conosco. Nesta sintonia, quando eu faço uso de uma ferramenta sem conhecer a sua mecânica, a sua dinâmica, sem conhecer o porquê e o para quê, eu comprometo-me, porque por sintonia eu estarei vinculado a espíritos que trarão para mim, através das ondas mentais, as suas impressões, os seus achismos, as suas manias, muitos deles com o desejo de nos enganar, muitos deles com o desejo de nos fazer tomar atitudes, realizar escolhas, muitas vezes impensadas, movidas pela paixão ou pela emoção, que irão comprometer a nossa caminhada. Mas é importante ressaltarmos ainda assim que a responsabilidade não foi dos espíritos. A responsabilidade pelas minhas escolhas é minha. Claro, os espíritos têm a sua parcela de responsabilidade pela influência gerada, mas a escolha será sempre minha e quem responde por essa escolha sou eu. Nesta continuidade deste entendimento, vamos encontrar numa obra, a terceira da codificação
trazida por Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa obra, em um determinado trecho, nós vamos perceber os companheiros espirituais dizendo assim: o bom médium é aquele que possui a simpatia dos bons espíritos. Bom médium possui simpatia de bons espíritos. Bom médium se coloca em condições de receber informações do mundo espiritual trazidas por bons espíritos. O que significa que médiuns não tão moralizados assim terão uma dificuldade maior de trazer do mundo espiritual as informações através dos bons médiuns. Perceberam? Sintonia. Quanto mais eu procuro me tornar uma criatura melhor moralmente, significa que a nível espiritual eu terei uma companhia de espíritos que pensam e vibram semelhante ou ainda melhor do que eu dentro deste campo da moralidade. E aí vem uma pergunta: mas como eu posso compreender essa proposta moral que os espíritos nos oferecem através da doutrina espírita? Posso assistir uma palestra sobre esse tema? Posso. Posso ler um trecho, uma mensagem de um livro? Posso ler uma mensagem. Posso dialogar com um companheiro que já tem aí uma caminhada maior na doutrina espírita, no movimento espírita? Posso. Mas nenhum desses recursos será tão profundo quanto o meu estudar a doutrina desde as suas bases. Isso é importante. De forma muito rápida, tentaremos explicar o porquê. Quando alguém me responde algo, é dentro do nível de entendimento e de vivência, de conhecimento daquele que me responde. E nem sempre a sua resposta alcançará a minha condição de compreensão. Nem sempre a sua resposta alcançará a minha capacidade cognitiva de transformar isso em exemplos práticos. Porque, no meu caso, falta-me a experiência. Então, quando eu próprio me vinculo a um grupo de estudos e, para além do grupo de estudos numa casa espírita, eu procuro também individualmente realizar os estudos desde a base da doutrina, eu vou conseguindo tornar a minha base sólida. E pouco a pouco me permito ampliar esta base, ampliar este entendimento. O que estamos aqui com estas palavras é provocando você a pensar sobre a importância de estudar Espiritismo. Porque é essa a conclusão, ou uma das conclusões, que se chega ao estudar essa obra. Quando nós nos permitimos estudar um livro chamado O que é o Espiritismo, nós vamos dentro de nós mesmos percebendo uma voz que diz assim: busque mais, isto não é suficiente. Existem informações mais profundas. Então a gente sai da obra O que é o Espiritismo e aí migra para o Livro dos Espíritos, dando sequência com o Livro dos Médiuns. E aí vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nos permitimos a leitura do livro Céu e Inferno. Concluímos essas leituras iniciais com a Gênese. E aí vamos agregando conhecimento com a Revista Espírita. Este é o roteiro que Kardec nos recomenda para o estudo da própria doutrina, a doutrina dos Espíritos. Depois desse tema qualidade dos médiuns, Kardec vem trazendo no capítulo 2 sobre o charlatanismo. E ao falar do charlatanismo, ele quer dizer que existem muitas pessoas que, no intuito de ganhar vantagens materiais ou
de relação. Dizem-se médiuns, dizem-se possuidores da condição do contato com o mundo espiritual. E, na verdade, não são. Então, Kardec vem falando sobre um tópico acerca do charlatanismo, nos oferecendo elementos para refletirmos melhor acerca de uma mensagem dita dos Espíritos. Kardec, por exemplo, refutou muitas comunicações e aceitou tantas outras, avaliando a condição moral do médium, avaliando a condição do espírito, avaliando a identidade do espírito, que é o próximo ponto que ele traz. Como avaliar a identidade de um espírito? É muito difícil. E nós percebemos, muitas vezes, casas espíritas que desenvolvem a atividade mediúnica, receberem comunicações e mais comunicações, e aqui não estamos fazendo uma crítica no sentido destrutivo da palavra, mas trazendo a possibilidade de reflexão. Chega-se um ponto que a própria prática mediúnica entra num automatismo que é muito mais confortável ao grupo aceitar a comunicação como vinda daquele que assina, do que, de fato, traçar aí um processo de investigação e análise aprofundada da mensagem. Não no tocante apenas para verificar se é verdade ou se não é verdade, mas é muito mais além, de estreitar uma relação com estas possibilidades. Uma relação com o mundo espiritual, uma relação com o próprio conhecimento acerca da mediunidade, um estreitamento do seu nível de conhecimento sobre essa temática e de como lidar nessas situações. Bom, Kardec vem dizer também que para a identidade dos espíritos é preciso estudar de forma minuciosa, de forma específica, esta temática. E aí ele traz para nós um referencial. É preciso identificar o seu autor a partir da qualidade do texto. Imagine vocês que um espírito que se diz médico na última encarnação traz uma informação voltada para a área da saúde completamente equivocada, completamente sem sentido técnico sobre as questões médicas ou de saúde. Há de se duvidar do que aquele espírito fala, porque o que ele escreve não condiz. Este é só um exemplo para que a gente possa entender. Mas tem também as concordâncias, a forma de utilizar a linguagem, as colocações das palavras, o emprego destas palavras. É, na verdade, um estudo linguístico até, um estudo de produção destas informações. Então não é um processo simples, e aí nós vamos entendendo que estes cuidados Kardec também desenvolveu lá na base, lá na origem, lá no período de pesquisas da própria doutrina. Muitos dizem assim, mas isso foi no tempo de Kardec. E quando nós escutamos isso, a pergunta que a gente devolve é a seguinte: então de lá para cá só existem agora espíritos puros, superiores, bons? Ou ainda continuam existindo espíritos imperfeitos, frágeis, ignorantes, interesseiros, inteligentes, porém não moralmente falando, com o mesmo nível e capacidade? Então, se ainda existe essa imperfeição no mundo espiritual, a proposta ela continua. A necessidade ela continua. E claro, recordemos Paulo. Extrai da mensagem o que for bom e procuremos colocar em prática. Porque toda mensagem no bem, ela precisa ser considerada. Bom, continua Kardec abordando sobre as contradições, e ele vem dizer que uma doutrina como a doutrina dos espíritos, não pode haver contradições. A doutrina espírita, desde quando ela foi lançada ao mundo a partir de Paris, França, 1857,
em 18 de abril, para sermos mais precisos, ela não permite contradições. Eu, Júnior, com a minha ignorância, com a minha pouca condição de entendimento, de compreensão, de vivência, de experiência, de técnica, eu posso até tentar contrapor o que diz a doutrina espírita. E eu tenho esse direito. A grande pergunta é: o nível, os elementos, a riqueza de detalhes, os experimentos mais variados para contestar esta informação eu tenho? E mais, quais são os elementos que eu tenho utilizado? São aqueles elementos que norteiam uma visão materialista ou são elementos que norteiam uma visão espiritual ou espiritualista do processo? Então, muitas vezes queremos falar da psicologia, da psicanálise e de outras ciências partindo de uma perspectiva materialista, trazendo teóricos materialistas, trazendo exemplos e experiências materialistas para explicar a doutrina espírita. Nós não conseguiremos. E dentro do que tange as questões espirituais, nós afirmamos: não há contradições na própria doutrina. Porque com o avanço intelectual científico que a humanidade vem desenvolvendo, já teríamos então percebido, ao longo desses 163 anos de existência, as brechas, por assim dizer, para que essa doutrina fosse esquecida, colocada de lado. E o que percebemos a cada dia é um número cada vez maior de adeptos, de estudiosos, de praticantes, de simpatizantes, dentro do Brasil e fora dele. Então é exatamente o contrário. Quanto mais eu conheço, mais eu percebo que os seus conhecimentos são vastos. E o que determina é que eu preciso continuar ainda mais me aprofundando. E Kardec, então, vem trazer, no seu último elemento do capítulo 2, as consequências do Espiritismo. Uma vez que nós já compreendemos a ciência espírita, quais são as consequências desta ciência para a nossa vida prática? Quais são as consequências desta ciência para aquilo que faço, para aquilo que digo e para aquilo que penso e sinto neste momento? Há de ter consequências. Isso, vamos ampliando esse entendimento. Quando chegamos no capítulo 3, capítulo este que é o derradeiro desta obra, onde ele vai falar sobre as aplicações do Espiritismo para as soluções de problemas. E nessas aplicações, e a partir das consequências já compreendidas por nós, vamos desenvolvendo um olhar de amorosidade, de paciência, de tolerância, de humildade para com as pessoas, para conosco e para com o momento presente. Da mesma forma, vamos compreendendo que determinados problemas, para que sejam solucionados, eu preciso estar no nível onde esta solução significa que eu não mais serei atingido emocionalmente, psicologicamente, da forma como ora sou impactado. Quando eu digo que possuo um problema, eu estou afirmando que há algo em mim ou na minha condição humana que me atrapalha. O problema significa algo que me impede de avançar. Esta é a minha visão inicial. Quando vamos estudando a doutrina espírita e ampliando sobre suas consequências na vida prática e na resolução de problemas, percebo que o problema que ora se manifesta é, na verdade, apenas um resultado daquilo que fiz outrora. E aquilo que fiz gerou uma consequência. E esta consequência, como não é compreendida por mim, é intitulada de problema. E aí o que eu digo? Preciso resolver este problema. Resolver no sentido de preciso deixar para trás isso que incomoda, isso que me impede de caminhar. Mas quando vou ampliando ainda mais o meu olhar, percebo que este problema é dádiva, é uma proposta divina
para que eu perceba logo o que eu não construí, não fortaleci, não preenchi em mim mesmo, enquanto um ser capaz de se tornar anjo, enquanto um ser capaz de atingir o nível de angelitude. Uma vez que vamos compreendendo que nós, numa terminologia de fácil compreensão, partimos do átomo e chegaremos à condição de angelitude, para que tão logo eu alcance esse nível de compreensão, que é aquela felicidade que Zé Carlos se referia no início desta nossa transmissão, deste nosso vídeo, é exatamente a compreensão de que problema, ele não é, na verdade, o problema da forma como eu enxergo, da forma como a sociedade da atualidade classifica o problema. Problema, para nós espíritas, significa a sinalização de que algo precisa ser ajustado em nós mesmos. Algo que precisa ser, em mim, trabalhado e melhorado. Porque a minha forma de pensar, a minha forma de agir, o meu sentir, ele precisa estar intimamente vinculado à proposta divina. Porque quando Jesus diz eu e o Pai somos um, Jesus está dizendo que ele alcançara esta condição e que, portanto, dele só exalava o amor e que, portanto, dele as manifestações eram divinizadas. Logo, nós, reconhecendo que não alcançamos esse nível em Cristo, precisamos trabalhar. São exatamente esses olhares que o estudo da doutrina espírita modifica em nós. Então eu passo a ser uma pessoa mais espiritualizada. Eu vou compreendendo a fé como uma proposta lógica, possível de ser raciocinada. Eu vou entendendo que eu estou interligado numa rede ou numa teia com tantas outras criaturas que eu sequer imagino existirem, mas que em algum momento nós vamos nos encontrar e com um propósito. Vou percebendo que o mundo espiritual ele não se desvincula da minha condição presente. Então tudo o que faço ele está intimamente vinculado ao mundo espiritual e isso tem impactos. Vou percebendo que por mais que eu tenha agido de forma grosseira, maldosa, violenta, sempre é possível corrigirmos e ajustarmos. São essas e tantas outras compreensões diante da aplicação do Espiritismo na solução dos meus problemas. Se nós então seguirmos este olhar, encontraremos a temática sobre alma e os seus contextos. E aí eu vou percebendo que enquanto alma, Kardec já nos traz 3 propostas básicas sobre a alma. Eu posso dizer que eu sou uma alma, enquanto espírito encarnado. E quando eu assim disser, existe um propósito para isso. Com conhecimento de causa, se eu disser que o desencarnado é uma alma, eu estou aplicando um outro entendimento para este significado. Eu não estou querendo me referir ao espírito como estrutura já na condição de desencarnado. Eu quero dar uma outra conotação para o contexto do que está sendo ensinado. E Kardec traz isso na introdução de O Livro dos Espíritos, como também na obra O que é o Espiritismo. Bom, Kardec resume assim as principais temáticas que invariavelmente elas são pensadas por todos nós que já estamos na doutrina espírita, estamos na doutrina, uma figura de linguagem, que nós compreendemos a doutrina espírita como uma proposta que agora faz parte de nós, mas também para aqueles que ainda não conhecem o Espiritismo. Kardec ele consegue resumir a doutrina espírita
trazendo o mínimo necessário de toda a doutrina, para que qualquer pessoa que é leigo no assunto, a partir daí, encontre luz na sua caminhada. Que a partir daí perceba que pensar em abandonar a vida é um equívoco e será doloroso se isso acontecer. Vai perceber que por mais que pareça difícil o obstáculo, eu sou capaz de superá-lo. Só preciso mudar o meu olhar. Para aquele que mergulha no conhecimento da doutrina espírita, a começar por esta obra, o que é o Espiritismo, perceberá que mesmo nos momentos de maior dificuldade, de maior solitude no mundo físico, o mundo espiritual nunca me desamparou. O mundo espiritual nunca desamparou você. Mesmo que você não tenha sentido, percebido, mesmo que ninguém tenha dito a você, o Mestre Jesus nunca desampara aqueles a quem o Pai confiou para estar com ele. Queremos, com estas palavras, encerrar a nossa reflexão, convidando você a conhecer a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita ou Espiritismo, como queira, a partir da obra O que é o Espiritismo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, dialogando contigo, nessa proposta de ampliar as nossas consciências. Aproveitamos para pedir a você que compartilhe este vídeo, divulgue as mensagens do Núcleo Espírita Sítio da Paz, que possa se juntar a nós através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, Núcleo Espírita Sítio da Paz. Deixe o seu comentário, a sua mensagem, sugira um tema para nós, para abordarmos aqui. Gratidão a todos vocês que até este momento ainda partilham conosco comentários que nos enchem de alegria. Alegria por sabermos que estamos no caminho. Alegria por sabermos que estamos fazendo a melhor escolha. Rogando a Deus, nosso Pai, bênçãos para cada um de vocês. Rogando a Deus, nosso Pai, que os mentores espirituais consigam alcançar a tua mente, o teu coração, reunindo forças, amparando você na sua caminhada. Paz a todos, energias positivas para todos nós. Que assim seja.